e que morreu por quem o matou, amando a quem o rejeitou. Grandioso amor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 1 e 2 e 10 e 11. Assim diz a Palavra do Senhor. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Verso 10. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou. Eles prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para matá-lo. Um plano maligno está sendo criado, planejado para matar Jesus. Estamos na última semana da vida de Jesus na terra. E nesse momento, especialmente, faltando 2 dias para a Páscoa, nós estamos na quarta-feira. E enquanto ele, Jesus, anuncia sua mensagem sobre a destruição do templo e da cidade de Jerusalém, os religiosos continuam desenvolvendo seu plano maligno de matá-lo. Até um dos seus amigos, que partilhou do seu pão, voltou-se contra ele. É uma astúcia maligna que está permeando toda essa cena. As autoridades judaicas, os religiosos, se reúnem para planejar como fazer o que querem há algum tempo: matar Jesus, eliminar aquele que eles julgam que está lhes causando mal, porque são apenas religiosos políticos que estão mais preocupados com a sua posição do que com a verdade. Precisam de um plano que seja efetivo, mas sem aquele perigo ou aquela conotação de envolvimento pessoal. Como homens de Deus, entre aspas, zelam por sua imagem perante o povo. Que hipocrisia! Que religiosidade falsa! Além disso, necessitam de uma maneira de executar suas intenções malignas, de modo que não revolte o povo, que tem uma grande admiração por Jesus. Seu dilema aumenta justamente por causa da multidão que já está presente em Jerusalém para a festa da Páscoa, uma das 3 festas nas quais todo judeu iria para Jerusalém para participar. Essas festas seriam sempre celebradas na cidade de Jerusalém durante todos os anos. Por isso, em Jerusalém, nessa época, tinha muitos judeus. A morte de Jesus poderia ofender a multidão que estava presente e até mesmo provocar um tumulto sem fim. Então, tudo tem que ser bem arquitetado e planejado. Como pode
alguém investir tempo num plano maligno. A decisão para esperar até depois das festas atende todo esse raciocínio maligno. Porém, as coisas vão mudar com a oferta de um dos discípulos de Jesus, Judas, um dos 12 apóstolos, um dos amigos de Jesus, um daqueles que partilharam da sua mesa, do seu pão. Está prestes a cometer um ato insano, mas que faz parte do plano de Deus para salvar a humanidade. Tem pessoas que querem apenas uma oportunidade para fazer o mal. E Judas, nesse momento, surpreende a todos por oferecer a solução para o dilema das autoridades. Como prender Jesus sem causar tumulto, sem causar espanto nas pessoas, sem chamar a atenção? Por meio da traição de um dos seus seguidores. É justamente aquilo que eles precisavam. Assim se abre o episódio que traz vergonha para os discípulos de Jesus, para a igreja de Jesus. Infelizmente, muitos seguidores de Jesus envergonham Jesus, envergonham a igreja de Jesus. E Judas foi uma dessas pessoas. Espero que nenhum de nós, com nossas atitudes, com os nossos atos insanos, não envergonhe Jesus, não envergonhe a igreja de Jesus. Que nós possamos sempre pensar se aquilo que fazemos honra ao nosso Senhor. Como é que um dos 12 escolhidos, treinados por Jesus, poderia provocar a morte do seu mestre? A traição por um dos 12 é ao mesmo tempo um grande embaraço para a igreja, mas também prova a eloquente veracidade do Novo Testamento, pois não há nenhuma tentativa para esconder esse fato vergonhoso e triste ao mesmo tempo. Sabe que nós temos grande responsabilidade diante de Deus de exaltar o seu nome. Mas muitos discípulos envergonham o nome de Jesus. Espero que nós jamais façamos parte de uma história como essa, de uma história tão triste. Mas é fato que isso nos traz a verdade da palavra de Deus. Deus jamais esconde como o ser humano é e quão necessitado é da bondade e da misericórdia de Deus. Aliada a este ato sinistro de Judas está a atitude macabra dos religiosos. O texto diz que eles se alegram com a nova possibilidade. A proposta muito os alegrou. Como é que alguém pode se alegrar em tirar a vida de alguém? É muito triste isso. Mas isso só revela a devassidão, a depravação da humanidade. Como pode haver alegria entre pessoas religiosas com a possibilidade de tirar a vida de um inocente? A iniciativa é tão bem aceita que há um entusiasmo tão grande a ponto de prometer-lhe dinheiro, entre aspas, pelo serviço prestado. A traição consiste em revelar o local secreto
de refúgio de Jesus, um homem de oração que está sempre intercedendo por si, pelos seus discípulos, está sempre buscando o bem, enquanto os inimigos estão planejando o mal. Aparentemente, Judas promete fazer 3 coisas: informar o momento ideal para prender Jesus, sem chamar a atenção da multidão. Promete também guiar os guardas até o Getsêmani, onde Jesus está retirado com seus discípulos, e evitar qualquer engano por meio do beijo, de uma saudação pessoal a Jesus. O que motiva Judas a trair seu Senhor? Nós não temos muitas informações sobre os motivos, contudo, vários momentos na vida desse discípulo podem ser encontrados. Entre as causas que contribuem para o seu pecado estão a avareza, atiçada pela oferta de dinheiro, pois nós sabemos que no Evangelho de João é revelado que ele cuidava do dinheiro, das ofertas que eram dadas para ajudar na obra de Jesus, e ele tirava o dinheiro. Talvez inveja, decepção, inveja de Jesus, ou decepção com Jesus pelo pouco resultado visível durante o seu ministério. Talvez inveja pela intimidade de Jesus com os discípulos mais próximos. Toda a frustração pelo esforço dos últimos 3 anos e promessas sobre o reino, e o reino ainda não chegou. Talvez isso trouxe frustração para ele. Talvez Judas estivesse pensando que as autoridades judaicas teriam realmente razão e Jesus não era quem ele dizia que era. De qualquer forma, ele oferece-se para fazer um ato insano, um plano maligno de trair o Senhor e Salvador do mundo. Agora, é muito fácil nós julgarmos Judas, mas quantas vezes você e eu não temos traído Jesus? Que nós não envergonhemos Jesus e nem a sua igreja com a nossa vida. Um plano maligno. Qual a razão de tudo isso? Por que tanta movimentação para matar um inocente? Que mal ele fez? Será que o amor de Deus tão puro, visto na pessoa e obra de Jesus, incomoda tanto assim? Como podem transgredir o mandamento que eles mesmos ouvem e ensinam no templo e nas sinagogas? Ame a Deus e o próximo como a si mesmo. Como podem transgredir tão facilmente? Não existe amor nesses homens, porque ignoram a palavra de Deus. E a resposta de Jesus para tanto ódio, qual será? Ele dirá na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E você e eu? O que daremos em retribuição aos que lhes causam mal? Jesus venceu o ódio dessas pessoas oferecendo-lhes seu amor. Enquanto eles procuravam uma oportunidade para executar seu plano maligno, Jesus aproveitou a oportunidade para vencer o mal pelo amor. Que nós possamos nos esforçar para imitar o exemplo de Jesus. Que Deus te abençoe.